A paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor Fabiano Santana, meus queridos e amados irmãos, eu estou fazendo esse vídeo para a nossa edificação espiritual e para nós aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Eu peço a Deus que abençoe a cada irmão, a cada irmã que está assistindo esse vídeo, com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus Cristo. Eu quero começar esse vídeo com oração, porque quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha por nós. Sendo assim, oremos. Poderoso Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu quero te apresentar cada irmã, cada irmão nas tuas mãos que está assistindo esse vídeo agora, meu Senhor. Eu quero te pedir, meu Deus, continua abençoando, meu Pai, teus filhos, tuas filhas, dá força para eles vencer essa pandemia, dá força, meu Pai, para eles vencer essa crise na autoridade do nome de Jesus Cristo. Deus abençoa cada irmã, cada irmão, meu Senhor. Vai curando os enfermos agora, meu Pai, vai resolvendo o problema, vai, meu Pai, repreendendo, meu Pai, toda obra do inimigo contra a vida dos teus filhos, das tuas filhas. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, ó Deus, dá vitória para os teus filhos, dá vitória para as tuas filhas, meu Senhor. Visita agora esse pai de família, pai, que está desesperado, que está preocupado. Ah, meu Pai, que não tem um alimento para comer, que está preocupado, meu Pai, com seus filhos. Dá para ele, meu Pai, a provisão. Abra as portas para ele, abra a porta, meu Pai, para essa irmã também que não tem o que comer, meu Pai. Abra as portas, Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Meu Deus, visita agora esse pai de família que está, meu Pai, desesperado, meu Deus, preocupado, meu Pai, com as contas, meu Pai. Esse pai de família que está cheio de conta, mas não tem dinheiro para pagar as contas. Entra com provisão, entra com providência. Ah, meu Deus, vai curando agora os enfermos. Tenha misericórdia, meu Senhor. Deus, eu quero te apresentar os hospitais na tua mão, os enfermos doentes, meu Deus, cura os doentes, meu Deus, cura os enfermos, meu Pai, tenha misericórdia. Ó Deus, eu profetizo toda a sorte de bênção sobre a vida dos irmãos, sobre a vida das irmãs, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, o tema que eu quero verbalizar convosco, eu quero falar subalterno, subordinado, obediente ao tema. Quem foi Martim Lutero? E eu quero trazer para vocês a história de Martim Lutero. Muitas pessoas conhecem a história da reforma da igreja, muitas pessoas conhecem a história de Martim Lutero, mas existem muitas pessoas que não conhecem a história de Martim Lutero, não sabem quem foi Martim Lutero, não sabem as 95 teses que Martim Lutero pregou, fixou na porta da igreja católica lá em Wittenberg. Então, nesse vídeo eu quero verbalizar convosco, falar convosco, subalterno, subordinado, obediente ao tema. Quem foi Martim Lutero? A história de Martim Lutero. Mas antes de mais nada, de antemão de mais nada, antes de nós entrarmos na história de Martim Lutero, eu quero falar convosco sobre a história do Renascimento, Eu quero falar sobre o Renascimento, Meus queridos e amados irmãos, Renascimento é um período de transição da história
da humanidade, situada entre a Idade Média e os tempos modernos, caracteriza-se por uma renovação cultural dos povos. A Idade Média durou aproximadamente 1000 anos, de 500 a 1500 depois de Cristo. O poder das decisões estavam nas mãos da Igreja Católica. Escravidão espiritual, escravidão intelectual, opressão pela hierarquia da Igreja Romana. O Renascimento estimulou o movimento da reforma religiosa. A cultura voltou-se para o passado. Assim começou o estudo da literatura cristã dos primeiros séculos, incluindo as Sagradas Escrituras. Na época do Renascimento, a redescoberta da Bíblia trouxe o desejo de reformar a Igreja, substituindo a autoridade da Palavra de Deus. Pontos importantes do Renascimento. Existem vários pontos importantes do Renascimento. Primeiro ponto importante foi: o mundo de então estava amadurecendo para uma transformação total, ao mesmo tempo que surgia a paixão pela cultura grego-romana. Gutenberg, na Alemanha, inventou a imprensa. Para você que não sabe quem inventou a imprensa, foi Gutenberg, na Alemanha. Inventou a imprensa, os escritos todos em pergaminho, copiados à mão. E de acesso apenas pouco passaram através da imprensa a ser de uso popular. O primeiro livro impresso no mundo, irmãos, foi a Bíblia. No mundo inteiro, o primeiro livro impresso no mundo foi a Bíblia, a Bíblia Sagrada, traduzida por Martim Lutero. Traduzida por Martim Lutero. No período anterior à Reforma, que período anterior foi esse? Período do Renascimento. Destacaram-se homens que foram importantes instrumentos de Deus para a Reforma protestante. Entre eles estava Erasmo de Roterdã, Erasmo de Roterdã. Apesar de Erasmo de Roterdã não sair da Igreja Católica Romana, entre eles estava os valdenses. Os valdenses foram um povo que conhecia as escriturísticas sagradas, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. E os valdenses foram um povo que surgiram antes mesmo da Igreja Católica. Os valdenses chegaram provavelmente por volta do ano 1170 a 1179 depois de Cristo. Os valdenses faziam seus cultos, se reuniam em cavernas, e eles foram perseguidos pela Igreja Romana e pelos católicos, pela Igreja Católica, Entre eles também estavam os valdenses, os bérgados, os beguínos, considerados pelo Papa como herege. Os papas da Igreja Católica, eles consideravam os valdenses, os bérgados, os beguínos, e considerava também a Erasmo de Roterdã como hereges, porque eles pregavam a verdade. E que verdade era essa? Eles pregavam a verdade das Escrituras Sagradas. Eles pregavam a verdade da Palavra de Deus. Os pré-reformadores como Pedro Bruins, Pedro Valdo, Arnaldo de Brescia, João Russo e outros, Esses homens foram pré-reformadores. Eles surgiram até mesmo antes de Martim Lutero. Eles fizeram parte da reforma. Eles foram os pré-reformadores da igreja. Eles pregavam contra a Igreja Católica,
e atacavam veementemente os erros da Igreja Católica, os pecados da Igreja Católica, né? Lembremos aqui que Deus é o Senhor da história. A Idade Média acabara, né? Nesse intervalo de tempo aí, a Idade Média acabara de deformar de tal modo o cristianismo, que um homem, o Papa, ocupava o lugar de autoridade máxima da Igreja, né? Ou seja, o Papa ocupava um lugar de autoridade máxima da Igreja Católica. O Papa era considerado autoridade máxima. Era não, até hoje o Papa é considerado pela Igreja Católica autoridade máxima, né? Muitos católicos idolatram o Papa, né? E consideram ele como a autoridade máxima da Igreja Católica. Então, meus queridos e amados irmãos, Deus iniciou a renascença para providenciar mais uma vez a oportunidade de ser pregada a sua palavra, que é a verdadeira autoridade para a igreja. Depois de examinar a Bíblia, muitas pessoas viram que a autoridade para a igreja é a palavra de Deus. Ora, os católicos, a Igreja Católica estava equivocada, e muitos católicos, eles achavam que o Papa era a autoridade máxima da igreja. Mas depois de eles fazerem um exame da Bíblia, depois de eles fazerem um exame bíblico, um exame das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, depois que eles examinaram as escriturísticas sagradas, a Bíblia Sagrada, eles descobriram que a única autoridade máxima na igreja e a única autoridade da igreja é a Palavra de Deus. A Bíblia, a Palavra de Deus, é a única autoridade na igreja, e não o Papa, e não o pastor, e não os obreiros, e não os evangelistas, e não os presbíteros, mas na igreja a única autoridade é a Palavra de Deus. E muitos católicos só descobriram isso depois de examinar as escriturísticas sagradas, depois de lerem, examinarem a Bíblia Sagrada. Amém? Foi necessário uma reforma, meus irmãos. Uma reforma porque a Igreja Católica, ela havia se corrompido. Sabemos que a Igreja Católica ela se corrompeu. E como a Igreja Católica se corrompeu, e como também nesse tempo a Igreja Católica havia se corrompido, a Igreja Católica passou a praticar vários erros, vários pecados terríveis, horríveis contra Deus. E a Igreja Católica passou a ignorar a autoridade da Bíblia, a autoridade bíblica, e eles acharam, né? E eles acharam não. E eles diziam que a autoridade máxima na igreja era o Papa. A reforma necessária. A corrupção da corte papal do início do século XVI tornou-se necessária e urgente. Dentre os erros da Igreja Romana estava o seguinte: foi necessário uma reforma rápida por causa dos erros da Igreja Romana, da Igreja Católica, e Deus providenciou a renascença para que acontecesse uma grande reforma, né? E durante a era da renascença, do renascimento, Deus levantou esses homens
como eu falei aqui, né? Como Erasmo de Roterdã, os valdenses, para iniciar a reforma, porque eles foram os pré-reformadores. Eles foram os pré-reformadores da igreja. Mas a reforma começou mesmo com Martim Lutero, né? Deus levantou Martim Lutero para fazer uma reforma na igreja. Então, meus queridos amados irmãos, a reforma foi necessária. A corrupção da corte papal do início do século XVI tornou-se necessária e urgente. Dentre os erros da Igreja Católica Romana estavam os seguintes. Primeiro, a venda de cargos eclesiásticos. Os maiores cargos da igreja, tais como bispo ou de papa, eram comprados por pessoas ricas. Essas pessoas compravam cargos religiosos não para servirem a Deus, mas para servirem a si mesmo. Então, na Igreja Católica, para as pessoas serem bispo ou papa, esses cargos eclesiásticos eram comprados por pessoas ricas. Na Igreja Católica, se a pessoa tivesse dinheiro, fosse uma pessoa financeiramente, né, bem de vida, fosse uma pessoa rica, eles compravam esses cargos eclesiásticos. Eles compravam o cargo de papa e o cargo de bispo. Só que eles compravam esses cargos não para servir a Deus, mas para servir a si próprios. Eles compravam esses cargos para se aparecerem, para servir a si próprios, porque a Igreja Católica havia se corrompido. E esses cargos eclesiásticos são as pessoas ricas que poderiam exercer na Igreja Romana, na Igreja Católica. Não é diferente hoje dentro de muitas igrejas evangélicas no Brasil. Em muitas igrejas evangélicas no Brasil, para as pessoas serem consagradas a pastor, a presbítero, para a pessoa ser consagrada a evangelista e sentarem no púlpito, a pessoa tem que ter dinheiro. Dentro de muitas igrejas existem muitos irmãos que têm unção, têm vida no altar, é casado, bem casado, é um homem que tem um bom testemunho, homem de oração, homem que lê a palavra, mas não tem oportunidade porque é pobre. Não tem oportunidade para cantar, para pregar, porque não tem condições financeiras. A verdade é essa. Mas aquelas pessoas que têm carro novo, que têm empresas, que são empresários e empresária, ocupa os cargos eclesiásticos da igreja. Dentro de muitas igrejas, o cara pode aceitar Jesus hoje, se o cara tiver carro novo, se o cara tiver dinheiro. Hoje ele é membro, amanhã ele já é pastor. Então, isso que essas igrejas que se diz evangélica, entre aspas, estão fazendo, eles herdaram da igreja romana, eles herdaram da igreja católica. Porque na igreja primitiva era o Espírito Santo que dizia: consagra, levanta, consagra fulano. A Bíblia vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito no ano 62 da era cristã depois de Cristo, pelo doutor excelentíssimo São Lucas. Lucas era grego, Lucas era gentil, de origem tílica.
Ele escreveu seu evangelho para os gregos, para os gentios de origem gentílica, no ano 62 depois de Cristo. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 6 que na igreja primitiva, na primeira igreja, o apóstolo Pedro se levantou e disse: irmãos, não é bom, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus para servir à mesa. Escolhei, pois, dentre vós 7 varões que tenham bom testemunho, boa reputação, cheio de conhecimento, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo, para nós colocarmos sobre esse cargo. E a Bíblia diz em Atos capítulo 6 que entre os diáconos da igreja estava Estevão, né? Entre os que foram separados pelos apóstolos para o cargo de diácono, na igreja primitiva estava Estevão, estava Nícano, Pármenas e outros, mas eles foram levantados por Deus, porque os apóstolos da igreja primitiva, os apóstolos oravam, os apóstolos tinham uma vida santa, tinham uma vida reta, tinham compromisso com Deus, diferente das igrejas brasileiras hoje, que muitos pastores não oram mais, muitos pastores não lêem mais a palavra, não jejuam, né? Só pensa em dinheiro, só pensa em carro novo, em jatinho, em avião, só pensam nas coisas da terra, só pensam nas coisas terrenas, mas não tem mais uma vida santa com Deus, não é exemplo para ninguém. Os apóstolos eram exemplos, eram homens de Deus, homens de oração, homens guiados pelo Espírito Santo. Então, na igreja primitiva, para a pessoa ser consagrado, era o Espírito Santo que dizia: levanta, consagra, levanta fulano de tal. Hoje não. Hoje na igreja